Podemos dizer que 2025 é um ano de retomada da ida ao cinema pelo público para ver filmes de herói, depois daquele período de saturação, sabe? A verdade é que filmes de super-heróis já existem tem um tempinho, sendo o Superman de 78 um marco nesse modelo de filmes. E aí a gente teve alguns filmes que fizeram sucesso, como Batman, o próprio Superman, outros que foram esquecidos, como Flash Gordon e Condor Man, e aqueles são lembrados com uma certa dor, como é o Supergirl de 1984. E conforme eu vi o filme, eu só pude chegar a uma conclusão: a Supergirl tem TDAH. C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. E já deixa o like agora, porque com TDAH ou não, você vai esquecer no final do vídeo e já aproveita e se inscreve no canal. Supergirl, de 1974, custou em média 35 milhões e faturou pouco mais de 14 milhões. Foi dirigido por Janos Zark. Eu não sei falar isso. E teve o roteiro de David Odell. E o David foi aquele que participou da roteirização do clássico chamado O Cristal Encantado, que é um filme da infância de muita gente que nasceu nos anos 70, no final dos anos 70. E me deu até vontade de revê-lo, porque eu só tenho alguns flashes de memória sobre ele. Mas eu lembro que eu gostava desse filme do Cristal, então talvez eu reveja em algum momento e traga até pro canal, não sei. Me dizem aí nos comentários se vocês querem assistir esse filme aqui no canal. E eu estava pesquisando e descobri que esse filme da Super teve supostamente várias reescritas de roteiro, que teve tretas, que a atriz Faye Dunaway era uma pessoa muito difícil. Cartagena, que era a produtora de desenvolvimento, foi substituída por problemas com o produtor executivo, Alexander Salkind. Ou seja, ela dizia pro cara: esse roteiro tá uma bosta. E o produtor executivo dizia: a decisão é minha, sai daqui. E parece que ela tinha razão. Acho que talvez seja melhor não contar isso pra ninguém. Então é um filme que já começa com muitos problemas, e o que me parece é que na pós-produção o editor tinha um montão de cena, mas que elas não dialogavam entre elas. Por exemplo, a Kara quando entra no módulo que vai levá-la para a Terra. Parece que uma criança que não sabe se comportar, estava mexendo nas coisas, de repente aperta um botão e a bolha decola. A gente não sabe por que ela fez isso, quer dizer, a gente consegue entender depois, mas é estranho. Cadê a cena que liga isso, onde ela vai dizer: gente, eu vou recuperar o Omega Edron para manter nosso mundo vivo. O Omega Edron cai do céu e a Kara vem atrás dele. Ela surge dentro da água e já com a roupinha de Supergirl. Oi, como? Por quê? Tudo no filme tem esse picotado sem sentido. E daí eu vou jogar a culpa aí no diretor mesmo, no primeiro momento, né? Que não conseguiu pensar nas cenas de maneira contínua. Para você entender o filme, você vai ter que complementar com os quadrinhos. Na sua origem, a Kara vive em Argo, um pedaço de Krypton que suportou a explosão graças a um domo construído pelos cientistas. E ela é filha do irmão do Jor-El, sim. Jor-El é irmão do Jor-El, irmão do Jor-El. O pai é Superman, mas podia ser da sériezinha que ia ser legal. Entretanto, no quadrinho, devido à explosão, a Argo, essa parte de Krypton, é contaminada por kryptonita. E os habitantes de Argo cobrem a cidade com chumbo para adiar a contaminação. Mas no final, todo mundo morre, assim como o Superman, e a Kara é enviada à Terra, assim como o Superman. E é claro que estou pensando na origem da década de 50, porque houveram várias reescritas. No filme, eles não explicam nada sobre isso. E pioram, porque eles colocam o conceito de inner space, espaço interno, zona interna, dando a entender que a explosão de Krypton lançou esse pedaço Argo para um tipo de limbo fora do espaço. E o mais cachorro é que você pega o roteiro e a Kara pergunta: o que é o inner space? E o Zoltar fala: você é muito jovem para entender. Pergunta tola. Você não estudou geometria hexadimensional na escola? Eles não lhe ensinam nada mais? Teoricamente, eles inventam essa desculpa do inner space para justificar porque o Superman não tinha até agora achado Argo, porque eles não falaram com o Superman até então. Mas não precisava, porque nem trabalharam isso, então ficou muito ruim no filme. No filme também tem esse Omega Edron, que é uma bolinha Kika-Kika, que dá energia para toda a cidade, e sem ela a cidade se destruiria em alguns dias. O Zoltar é um inconsequente, rouba essa bolinha, porque ele queria usar o poder dela para sair de Argo. E nada vai fazer muito sentido aqui, pelo menos não para mim. Mas na base, Zoltar para mim é um criminoso de qualquer forma. Não exatamente, eu o emprestei. Talvez eu possa pensar que ele usar a energia do Omega Edron só para pôr gasolina na nave, depois deixar a esfera no lugar, aí ir embora. Mas se não for esse o caso, ele ia destruir Argo de qualquer forma. Ele então tá ali com a Kara, e a mãe da Kara chega, depois o pai, e ele joga o Omega Edron para longe, como se fosse para que não vissem que ele roubou o objeto. Mas é tudo tão sem expressão e tão impossível. Afinal, como é que algo tão importante ia rolar pelo chão e os pais da Kara nem iam perceber isso?
E a cara vai pegar então esse Omegaedron e vai brincar com o negócio. E o perde. Eu nem vou falar da fragilidade desse domo que protege Argo, ou dessa cena de escola silvestre de atores da cara sendo puxada, né, pelo limbo. Não, meu Deus, vou me sugar. É maravilhoso isso aqui. Ele quase dá a volta e fica engraçado. Depende só do número de doses que você tomou. O comportamento da cara parece que ela tem, sei lá, algum problema, sabe? Porque ela se comporta como uma criança. Mas eu vi o roteiro, o primeiro, e ela deveria ter uns 7 anos quando ela conversa com o Zatar. E aí teria uma passagem de tempo, e aí depois sim teria esse lance do Omegaedron. Então eu acho que ficou tudo junto e por isso ela tem esse comportamento tão estranho para uma pessoa de 16 anos, mais ou menos. Aqui só tem gente muito pirada, viu? Esse Omegaedron poderia ir para qualquer lugar da galáxia, mas ele vem para onde? É claro, né? Para a Terra. E a cara sobe então naquela nave com o intuito de recuperá-lo, apesar de parecer que ele entrou só para ver qual era da nave. E de repente, parecia fácil sair de Argo, algo que até então parecia algo tão impossível. O Omegaedron vai cair bem no colo da Selena, uma aspirante à bruxa que até o momento era treinada por Nigel. Mas quando ela se vê com tamanho poder, ela o abandona e quer seguir por conta própria. Algumas cenas ficam um pouco melhor explicadas na versão do diretor. É nada demais também. Ali, por exemplo, a gente vai entender que Selena dá uma festa na casa dela para angariar pessoas para seu coven. E eu nem preciso mencionar o quanto Selena é uma vilã muito mal construída. Para mim não interessa nada menos do que o domínio do mundo. Porque ela diz que ela quer dominar o mundo, mas não é o que parece. Na verdade, ela queria mais construir seu impériozinho, ter seu coven, ter pessoas para servi-la, ter homens aos seus pés. E abraçar essa ideia não seria ruim. Afinal, alguém com poderes que buscasse os prazeres imediatos e fosse egocêntrico é a base humana de 95% das pessoas que se tornam bilionários. Fazer o mundo girar em torno de si. Então só isso já seria uma motivação por mim ok da vilã. O mal puro e não adulterado. Mas ela não faz aquilo que ela se diz fazer. É só esse o problema. E as coisas vão piorando, porque a cara chega na Terra. Ela tem essa urgência, porque Argo vai desaparecer em alguns dias. Mas ela olha umas garotas com uniforme escolar e decide que vai virar colegial. Por quê? Só pode ser porque ela tem TDAH. Ela esqueceu que ela queria buscar o Omegaedron. É a explicação que eu encontro. Acontece, né? Mas o que eu fico para morrer é que ela chega lá no colégio e ela forja uma carta de recomendação mandada pelo seu primo Clark Kent. Mas como ela sabia o que era uma carta de recomendação, se mais cedo ela não sabia nem o que era uma árvore. Uma árvore? O que é uma árvore? E nessa galáxia, do tamanho de uma noz, a cara ainda se torna colega de quarto da irmã mais nova de Lois Lane. Que mundo pequeno. E só para explicar, aqui tem a desculpa que o Superman está numa missão fora da Terra de paz, e por isso que ele não aparece no filme, tá? Só por isso. E pensando no filme como um todo, para mim é muito claro o problema aqui. O mesmo que ainda hoje existe. Talvez a gente possa ser mais brando no julgamento desse filme por ser o primeiro de uma super-heroína, então eles estavam ali tateando, mas é um clássico problema de não conhecer o público-alvo e ainda usar estereótipos enviesados sobre um pseudo-público que ele acha que vai acessar essa mídia. Eu percebo que há uma crença de que super-heróis são amados por homens e que mulheres não assistem esse tipo de filme. E daí quando você cria uma personagem feminina, você insere nela algumas características que você considera bem-sucedida em mídias voltadas para mulheres. Por exemplo, a necessidade de um amor romântico efusivo. Mas isso é besteira, tá? A porcentagem de homens e mulheres que gostam de super-heróis é similar. Depende da pesquisa, mas geralmente, sei lá, 40 e pouco para mulheres e 50 e pouco para os homens. Então não tem uma diferença tão grande, né? Se gostar desse tipo de filme. O que gera a dificuldade deles entenderem que a mulher que curte super-heróis, ela curte super-heróis do jeito que eles são. Se ela quisesse ver um romance, ela via um romance. Tem razão. Está absolutamente certo. Ela vai ver heróis porque ela também quer ver a luta, ela quer ver a ação. Há uma confusão muito grande entre representatividade e estereotipagem aqui. Claro que pode ter diferença de gênero biológico. Por exemplo, sei lá, imagina a Supergirl lutando com inimigos quando ela está com cólica e sem paciência. Mas ainda assim, para isso aparecer no filme, ela poderia no máximo contar para uma amiga. Mas seria complicado que isso aparecesse numa luta. Porque na vida real, mulheres têm cólica e seguem trabalhando. Então, mesmo fatores que são específicos do sexo biológico não são significantes no plano macro de uma ação de um filme. Como eles querem fazer parecer ali. Verdade. E eu ainda vejo isso hoje. As pessoas quase não conseguem pensar em heroínas sem precisar dizer nas entrelinhas algo como Ela é tão diferente dos outros heróis. E daí ela, por vezes, vira uma protagonista alívio cômico como a She-Hulk rebolando a raba no filme.
Eu não tô orgulhosa disso. Pra mim, por exemplo, eu curto muito a Mulher Maravilha do primeiro filme. Eu sei que muita gente pegou ranço de tudo que surgiu na fase pós-Guerra Infinita da Marvel, mas sinceramente eu curto a Miss Marvel. Afinal, ela é uma adolescente com problemas adolescentes. Pra mim tá ok, tá top. Meu Deus, a gente é um time. Então a Supergirl chega e decide que ela vai ser uma aluna em uma escola de adolescente. Porque sim. Depois disso, a Selena, passando em frente à escola, olha um homem gostoso chamado Ethan e decide que esse cara vai ser dela. Meu príncipe chegou. Faz uma poção do amor, onde ele se apaixonaria pela primeira pessoa que ele visse após acordar, só que as coisas dão errado, batem na porta dela na hora, isso é totalmente pastelão, e nesse momento o Ethan foge desnorteado, e para os produtores é o grande momento do filme, porque foram 22 dias seguidos para gravar essas cenas. Porra! Tudo isso? O Ethan está desnorteado e por sorte a cara estava ali pela cidade e o ajuda, já que a Selena mandou um trator trazer ele para ela. Cena longuíssima, a cara demora horas para decidir se vai ajudar a fazer alguma coisa. Ela tem o poder do Superman, mas parece difícil pra ela parar um trator. E eu nem vou adentrar no absurdo de poderes, a visão de calor, com visão de raio-x, que passa pela parede, porque o Superman na década de 80 também tinha esses poderes aleatórios, tipo a visão de pedreiro, sabe? Naquela época, poderes eram basicamente para serviço do roteiro, então essa não é nem de longe o maior problema desse filme. Porém, o que mata é que a Super salva o Ethan e volta para sua identidade de Linda, e o Ethan acorda e se apaixona pela Linda. E a Selena não fica chateada com a Supergirl que estragou os planos dela. Ela quer destruir a Linda. E ainda por cima, ela é burra, porque a poção do amor pode ser quebrada se ela abrir a nós, onde ela colocou a aranha. Oh, me desculpe, a aranha saiu. Simples assim. Mas ela não pensa nem em fazer isso depois de fazer uma nova poção. Dá um ódio da incapacidade das pessoas aqui. Ela manda então uma sombra matar a Linda e não a Supergirl. Mas como a Linda é a Supergirl, ela aparece de novo e mata a sombra. E as coisas vão piorando. Porque a Selena colocou a esfera, o Omegaedro, dentro de uma estatueta. Que deve ser de chumbo, porque a cara só consegue ouvir a esfera quando abre a tampa dessa estátua. E com a tampa aberta, a cara vai lá com seu uniformezinho, vestida de Linda, começa a seguir o barulho e chega até o parque onde a Selena mora. E daí, do nada, é muito do nada, não tem nenhum sentido. Do nada, o Ethan aparece com um buquê de flores e jurando amor eterno pra Linda. É engraçado, é exagerado. E é óbvio que a Selena vai aparecer para recuperar esse homem, que ela deseja muito, mas acaba perdendo mais uma vez pra Supergirl, e daí finalmente a Supergirl vira uma preocupação para essa mulher. Essa mulher está melhorando a passos largos, eu lhe digo. E como a Selena percebe que ela não controla bem os poderes, ela pede ajuda ao Nigel, que vai trazer uma varinha para canalizar esses poderes e ajudar a Selena. E esteticamente a varinha é estranha, mas porque a gente está acostumado com o modelo de varinha Harry Potter, né? Mas o que importa é que a Selena passa a controlar melhor os poderes e trai o Nigel. E sabe o pior? A Selena seria uma ótima arqui-inimiga se ela tivesse sido escolhida pelos motivos certos. Mas possivelmente eles escolheram uma bruxa porque isso estaria mais próximo ao que eles acreditam no universo feminino. Só que quem acompanha as histórias sabe que o Superman tem dificuldade de batalhar contra seres mágicos, porque a força e resistência dele é física, ele não tem resistência ao sobrenatural. Então uma bruxa ou um bruxo é um inimigo perfeito, tanto para o Superman quanto para a Supergirl. E é muito triste que eles não souberam usar isso, porque dava para ser tão legal aqui. Bom, agora a Selena está com poder total, ela está poderosa, aparata o Ethan na casa dela, a Supergirl vem salvá-lo e ela prende a Supergirl e manda ela para a Zona Fantasma. Como assim? Como é que ela sabia da Zona Fantasma? A gente vai ter que depender que no filme o mundo mágico tira seus poderes da Zona Fantasma. Então a Zona Fantasma seria a zona do outro lado do espelho. E eu digo isso porque eu estou me esforçando muito para entender esse roteiro. Para dar sentido a ele. A Supergirl, então, na Zona Fantasma, encontra o Zatar, que foi mandado para esse lugar pelo seu crime. Na verdade, no filme, ele decide que merece ir à Zona Fantasma pelo que fez, mas, convenientemente, ele sabe uma saída. E a cara convence ele a levá-la. Como todo filme Superman, tem que ter aquele sacrifício duvidoso, então o Zatar acaba morrendo nessa jornada, e a cara volta à Terra pelo espelho da Selena. Por isso que eu estou falando isso. Tentando dar sentido a essa coisa aqui, esse embolo. E a gente vai acreditar então que a Selena mandou a cara para a Zona Fantasma por pura sorte. A ideia dela era só banir a cara para um limbo, algo assim. Chegamos então à nota final, que não agrega em nada, mesmo que a gente perdoe os efeitos especiais da época. Você tem a Selena, que convoca o último dos últimos monstros poderosos.
A Supergirl está presa, mas deveria ser algo físico, né? Um monstro. E parece que não, parece que é algo, sei lá, psíquico, né? Porque ela não tem força para vencê-lo. Até ouvir a voz do tio Zatar, que morreu agora há pouco. Você consegue, não desista. E ele já sabe que esse cara, na verdade, é o professor do Doutor Estranho, né? Ela se livra, então, do monstro, rodopia em torno da Selena. E aí a Selena entra no espelho, é jogada dentro do espelho. E, possivelmente, então, é banida para a Zona Fantasma. Só que, desde o início, a Selena não aguentaria um soco da Supergirl. O filme todo você passa pensando, por que a Supergirl não dá um soco nela? Acaba com isso. Era só pegar a bolinha e puxar, sabe? Não é kryptonita, nada disso. O filme tem que dar essas voltas todas pra gente chegar no final dele, né? E é difícil chegar no final. É meio doído ali. Desapontamentos engrossam nossa pele. E quem quer pele grossa? A Kara pede então pra ninguém contar sobre a passagem dela pela Terra, não sei o porquê. Não sei porque é segredo. E ela volta com o Omegaedron. Como é que ela volta pro Space, onde fica Argon? Eu não sei. Ninguém sabe. O próprio roteirista não deve saber. Mas não é importante, que pelo tempo que ela demorou, é capaz da cidade já ter desaparecido até. Sem ele, esta cidade não pode sobreviver mais que alguns dias. E morreu. E sim, é um filme muito ruim. Eu acho que ele quase dá a volta pra ficar bom, pelo cômico, mas ele não consegue, vira só um filme ruim mesmo. Teoricamente, Superman ia fazer uma ponta aqui, mas o ator não queria trabalhar mais com Salkins. Então a gente pode imaginar que não era fácil. Inclusive no caso Supergirl, eu não queria ver a versão do diretor que existe. Eu queria ver a visão da primeira diretora de desenvolvimento. Pra mim seria mais interessante. Mas nós nunca saberemos. Me parece a mesma coisa. Meio monótono. E o que eu quero saber é se você já deixou o like, o hype e se inscreveu no canal. E qual é o seu filme de super-herói favorito? Porque eu sou dessa época de filme de super-herói ruim, então eu não me sinto tão ofendido com esses filmes de herói da década de 80, 90, porque era o que a gente tinha. Eu sou a criança que curtia Street Fighter, Mortal Kombat, os filmes, que viu Spawn em 97 e dizia, meu Deus, que perfeito! Meu Deus, que perfeito! Que perfeito! E no meu caso, eu digo que meu filme preferido é o Constantine, de herói, né? Constantine. E coloca aí nos comentários que outros filmes, jogos e animações vocês gostariam de ver por aqui. E vai lá assistir o vídeo que eu falo da princesa mais poderosa da Disney, a Branca de Neve, ou das heroínas modernas K-popers Demon Hunter. Merci bien, à la prochaine!